Boa noite, pessoal. Começa agora mais um Léo Estopa ao vivo. E olha, depois de muito tempo, depois de 3 anos fazendo esse programa, não esse programa, né? Fazendo trabalho na internet, depois de todo esse tempo, eu posso dizer para vocês que é a primeira vez que eu realmente estou muito entusiasmado com as possibilidades. Isso porque, para mim, tudo mudou no dia de hoje e olha, mudou muito. Mudou muito. Nesse programa eu vou falar com vocês o que significa o pronunciamento do Saad a respeito da Lava Jato. Claro, vamos falar sobre outros assuntos, mas o mais importante para falar hoje é que, para mim, hoje é o ponto de inflexão. Sabe aquilo que a gente fala, normalmente a gente tem falado sobre, será que nós já estamos virando? Será que é ponto de inflexão? Será que passamos realmente? Sim. Ao meu ver, hoje é o ponto de inflexão. Ao meu ver, hoje é o dia que a gente percebe uma virada na realidade do Brasil em relação à dominação internacional. E essa virada, ela é muito interessante porque ela realmente significa uma virada, obviamente não uma vitória, mas eu acho que a possibilidade de sobrevivência do Sérgio Moro agora, ela é muito pequena mesmo. Primeiro porque nós não estamos lidando com convicções, nós estamos lidando com provas. E segundo porque nós não estamos mais presos na famigerada bolha, que a gente tanto reclamava, vocês lembram? Meu Deus, a gente não consegue sair da bolha, a bolha não estoura, não. Agora a bolha vai estourar. E mais, a bolha vai estourar de uma forma muito interessante. A bolha vai estourar falando exatamente aquilo que eu tenho implorado à esquerda para falar há um certo tempo. A Lava Jato quebrou o Brasil. Não é somente a entrada da Band na guerra do lado do Brasil, mas também o discurso que obviamente vai unir o povo brasileiro contra a Operação Lava Jato. Porque não basta falar que os julgamentos da Operação Lava Jato foram ilegais, porque existe uma percepção na sociedade de que mesmo que os julgamentos tenham sido ilegais, eles são bem-vindos porque eles estavam lá para prender o maior ladrão do Brasil. Esse é o discurso que fica na cabeça daqueles que realmente acham que o Lula é o maior ladrão do Brasil. No entanto, quando você muda o discurso para a Lava Jato destruiu a economia, a coisa muda completamente. É um discurso de Brasil unido contra o destruidor da economia. Então já podemos considerar uma virada de jogo, já podemos considerar uma situação completamente diferente e já podemos considerar uma fragilização, digamos que inevitável, do Sérgio Moro. Porque até então, o discurso a Lava Jato quebrou o Brasil era um discurso que ficava somente entre nós, nessa bolha de esquerda. Agora não. Agora, com a participação da Band levando esse tipo de discurso, a coisa muda e muda muito. Muda porque a Band chega onde a gente não chegava. A Band vai aonde a internet não chega. Isso é muito interessante. E por mais que os eleitores do Bolsonaro não queiram escutar o que a gente fala, a Band agora vai falar. Deixa eu agradecer as pessoas que estão participando, que hoje eu comecei diretamente com o assunto, mas eu gosto muito de trazer para vocês aqui. Eu não sei se eu vou conseguir voltar aos primeiros comentários da noite, mas eu vou tentar. Vou lá no alto. Jonathan Oliveira, boa noite, Léo. Boa noite a todos do chat. Boa noite, Estopa, Fagner Chaves, Rafa Martins Abacate Consciente. Boa noite, Rafa. Boa noite também, Rita Nascimento. Mano, boa noite, Léo. Arthur Sabatini, Buoro. Não tá notificando, tô boladão. Arthur, você precisa... Quem não estiver recebendo as notificações, pessoal, o ideal é você ir lá e clicar no sininho e escolher para receber todas as notificações, porque senão o YouTube vai mandar para vocês algumas notificações e as outras não. Deixa eu agradecer os primeiros comentários aqui no canal. Leonardo Estopa. Deixa eu ver se eu consigo voltar lá atrás, mas deixa eu antes agradecer o Gilmar Ferreira. Boa noite, Léo. Moro e Dedê estão macumunhados, isso é, incrustados.
E olha, pessoal, agora está praticamente impossível para eles se defenderem, porque a tese deles estava no sentido de dizer que aquilo era absolutamente normal e necessário. Agora tem dois pontos. Se você acha que realmente aquilo era necessário porque você não gosta do Lula, você precisa concordar que destruir a economia nacional não era necessário. E eles destruíram a economia nacional. E agora não é mais teoria da conspiração, porque agora não é o Leonardo Stoppa que está falando, agora é o dono da Band. Então, estamos numa situação bem melhor do que antes, né? Eu acho que a maioria dos brasileiros vai acreditar no dono da Band, mesmo que muitos brasileiros tenham chamado o Leonardo Stoppa de conspirador, mas não importa. O que importa é que, nesse momento, a informação vai chegar ao máximo de pessoas possível. Deixa eu agradecer Chocoprint BR, que chegou aqui primeiro no canal, Leonardo Stoppa, e falou boa noite a todos, Luiz Londrina, Paraná, Chocoprint. E o Alex Obolato, boa noite, que horas começa? Olha, Alex, eu ligo a transmissão normalmente às 10h30, deixo um pouquinho da contagem para dar tempo do pessoal chegar, porque senão eu acabo perdendo aí os primeiros comentários e tal, eu fico só enrolando. Então eu deixo a contagem regressiva enrolar um pouquinho, porque demora um pouco para a notificação chegar e a pessoa chegar no canal. Então, 10h30 eu ligo a transmissão, 10h35 por aí, 10h36 eu chego. Maristela Muniz, boa noite, Stoppa. Alex Orborato, saiu mais algo do Intercept? Então, sobre coisas que saíram do Intercept, não são vazamentos, mas são boas notícias. Deixa eu trazer para vocês essa notícia aqui que eu considero também fantástica. Veja bem, Folha fecha parceria com a Intercept e decide entrar com peso na Vaza Jato. Ponto importantíssimo, pessoal. Veja bem, até então, existia o argumento de que a Intercept seria um veículo comunista. Deixa eu agradecer Sérgio Machado. Tacla Duran publicou uma gravação no Twitter. Veja, legal isso. Folha fecha parceria com Intercept e decide entrar com peso na Vaza Jato. Até pouco tempo atrás, pessoal, existia um argumento, e um argumento perigoso, de que o Glenn seria um comunista, porque o marido do Glenn, ele seria aí, né, porque ele é do PSOL, eles estariam criando tudo isso aí. Esse argumento estava sendo utilizado por parte dos defensores do Moro. O Moro não usava esse argumento, porque o Moro sabe que as conversas são absolutamente reais, então ele não tenta negar as conversas e fala, olha, se eu falei, eu esqueci, né? Eu falei, eu esqueci, Mas enfim, agora com a entrada da Band mais a entrada da Folha, a gente tem duas previsões. A diminuição das pessoas que acham que o Intercept está fazendo isso e está sendo retransmitindo por canais progressistas por pura questão ideológica. Então, olha, aquele argumento de que o que estava pautando o Intercept era puramente ideologia, ele começa a cair por causa da entrada da Band e por causa da entrada da Folha. Obviamente, o núcleo duro do Bolsonaro vai falar que o mundo é comunista. Todo mundo diferente do Bolsonaro é comunista. Talvez existam duas pessoas. Para o eleitor do Bolsonaro, existem duas pessoas no mundo que não são comunistas. Ele e o Bolsonaro. Não, três. Para o eleitor do Bolsonaro, existem três pessoas no mundo que não são comunistas. Bolsonaro, ele e Trump. Tirando o Bolsonaro, ele e Trump, o resto do mundo é comunista. Mas tirando o núcleo duro, as pessoas que realmente começam a perceber essa debandada de apoio do Bolsonaro e do Moro, elas já começam a pensar, tem alguma coisa errada aí. Claro, vão vir argumentos do tipo, não, mas que o Bolsonaro cortou a boquinha. Lógico, vão falar isso? Claro que vão, gente. Tudo isso faz parte. Mas lembrando que a gente precisa agora de consolidar na cabeça dos brasileiros a ideia da Lava Jato como sendo instrumento de destruição da economia nacional. E o pronunciamento do Saad nessa direção mostra que essa é a direção que vai ser seguida. E é claro, essa direção como sendo um norte para todo o Brasil, ela certamente vai começar a pautar não só a Band, mas grande parte do campo progressista. Sabe por quê? Porque indo nessa direção, o Moro está ferido de morte e automaticamente ele não vai ter poder de reação. Imaginem que, segundo algumas informações que chegaram,
e segundo informações que chegaram ao próprio Glenn, estavam articulando um esquema para prender jornalistas. Isso agora na segunda-feira. Alguns jornalistas seriam presos e algumas pessoas receberiam intimação para prestar esclarecimentos. Imaginem que a reação imediata da Band, da Folha e do Glenn nessa articulação já praticamente torna a possibilidade do Moro fazer isso bem menor. Porque até então, o Moro poderia fazer um ataque contra os jornalistas da bolha. Seria muito fácil para o Moro. Ele utilizaria o poder institucional dele para dar um golpe contra a liberdade de expressão, prender os jornalistas de esquerda, os jornalistas da bolha, e a conversa ia ficar entre os jornalistas da bolha e mais. A Globo ia noticiar que um grupo de terroristas foi preso. Isso seria a notícia. Mas já agora, com uma parceria levando a Band e a Folha, se o Moro tentar prender a Band, a família Saad, tentar prender os jornalistas da Band, tentar prender a Folha, a gente pode ter certeza que o Moro não vai conseguir lograr êxito, não. Eu, pelo menos, não acredito. Se eu tivesse condição de fugir, eu já teria articulado para fugir. Mas como eu não tenho condição de fugir, o que eu posso pensar é, agora eu não fugiria mais. Porque agora o peso da Band e da Folha realmente conta muito. Conta porque se eles quiserem atacar os jornalistas mais frágeis, obviamente a Band e a Folha vão repercutir isso porque estão do mesmo lado. Se ele quiser atacar todos os jornalistas, inclusive Band e Folha, aí obviamente a probabilidade deles caírem no lugar deles derrubarem a Band, a Folha e os demais jornalistas de esquerda, a probabilidade maior é deles caírem. Deixa eu agradecer aqui. Então, muito obrigado, pessoal, pela participação. Eu esqueci de pedir para vocês, eu comecei tão empolgado que eu acho que hoje eu esqueci até de pedir para compartilhar, para aumentar o alcance. Deixa eu agradecer aqui o superchat que chegou do Brasil. É tão difícil assim para a esquerda colocar 500 pessoas em frente ao STF dia 25 para exigir a liberdade de Lula? Hoje em dia, isso funciona melhor do que botar 1 milhão na Avenida Paulista. Então, Brasil, olha, a visão que eu tenho é que é difícil. Por que é difícil? Já começa porque quem teria poder de articular isso, que são os políticos, não acreditam na possibilidade de resolver o problema através disso. Por quê? Os políticos já perceberam que essas manifestações, olha, com perdão da palavra, é como se o STF estivesse cagando e andando para essas manifestações. Parece que eles não ligam muito para a opinião pública, pelo menos a opinião pública da esquerda. Porque o que eu percebo é que eles morrem de medo da opinião pública da direita. E é exatamente por causa desse medo da opinião pública de direita que eu imagino que o mais importante nesse momento é derreter o apoio do Sérgio Moro. Porque derretendo o apoio do Sérgio Moro, automaticamente a percepção popular a respeito da prisão do Lula muda completamente. Então, se a gente consegue nesse momento derreter o apoio do Sérgio Moro, e é o que tudo indica que todos vamos nessa direção, a gente consegue derreter esse apoio, a gente consegue automaticamente libertar o Lula. Deixa eu agradecer então vocês pelas participações. Deixa eu colocar aqui estou nos comentários, liberando os comentários aqui. Minha câmera desligou, eu sumi, depois ela voltou, enfim. Bom, agora tá tudo normal. Então, pessoal, muito obrigado pelos compartilhamentos. O que eu consigo perceber, então, é isso, né? Por mais que eu até percebo aqui a Rosa Rodrigues falando, vocês da direita se fazem de cegos, babacas. Olha, então, Rosa, o que é importante nesse momento é entender que existe um núcleo duro. Esse núcleo duro, né, vamos pensar que são 3 fatias que votaram no Bolsonaro. Uma fatia é o núcleo radical bolsonariano. Esse núcleo radical bolsonariano, eles acham bonitinho essa ideia de ficar apoiando o Bolsonaro, ficar apoiando, né, essa loucura do Bolsonaro aí, ficar apoiando, digamos que,
como eu diria, eu nem sei o que dizer, o que esse pessoal pensa, mas enfim, eles acham legalzinho ficar nessa coisa de opressão. Dentro desse núcleo duro, lógico, tem pessoas que têm interesses estranhos, como, não, eu tô com o Bolsonaro por causa da liberação de armas, mas o mais importante, esse núcleo duro é pequeno. É a turma que tá com o Bolsonaro desde o início, aqueles... Parece que não chegava a 10%, eu esqueci, mas parece que são 6%, coisa assim. Tirando essa turma que tá com o Bolsonaro no núcleo duro, teve, obviamente, o comércio, né, dos fiéis, as igrejas que venderam seus fiéis. Esses fiéis vendáveis, esses fiéis que foram para o Bolsonaro porque o pastor vendeu, eles são um problema sério porque esse Bolsonaro, né, eles são um problema sério porque eles não raciocinam. Os fiéis que foram vendidos, eu não estou falando dos evangélicos não, tá, pessoal? Eu estou falando dessas pessoas que nem raciocinam, essas pessoas que foram vendidas pro Bolsonaro, com os votos vendidos. Essas pessoas não raciocinam. Como elas não raciocinam, elas fazem exatamente o que o pastor manda. Então, podemos pensar assim, o núcleo duro, ele vai continuar com o Bolsonaro, mas parte do núcleo duro vai ficar com vergonha. Mas podemos imaginar que 99% do núcleo duro vai ficar com o Bolsonaro, são os radicais. Já os fiéis que foram vendidos, desses fiéis, eu imagino que seja possível resgatar 50%. Por quê? Por mais que sejam fiéis que nunca ligam a televisão para ouvir alguma coisa de política, que simplesmente entraram nessa onda por causa do pastor, pelo menos 50% eles são é de possível resgate a partir do momento que a gente começa a explicar para eles o que aconteceu. Os outros 50%, o que a gente pode considerar é o seguinte, a metade dos fanáticos que sobra dessa venda dos pastores, essa metade ela tem talvez 10% de pessoas engajadas para realmente irem às ruas lutar por Bolsonaro. Então, pensamos assim, essa primeira fatia do núcleo duro, mais a metade dos fanáticos, eles continuam, obviamente, com Bolsonaro. Já os evangélicos que pularam para o Bolsonaro por medo do kit gay e por medo da mamadeira erótica, esses pulam fora do Bolsonaro, com certeza, se não pularam, porque perceberam que foram enganados. Isso é exatamente o reflexo da queda de popularidade do Bolsonaro. Ele foi só despencando em popularidade, exatamente porque a galera do kit gay, a galera da mamadeira erótica passou vergonha e já começou a não considerar o Bolsonaro como uma boa ideia. Porém, aqueles que estavam em cima do muro e correram para o Bolsonaro na reta final, e esses, obviamente, já pularam fora. Então, o Bolsonaro, ele está derretendo, assim como a popularidade do Moro está derretendo. O que eu imagino que o STF está aguardando nesse momento é exatamente a redução desse núcleo duro, a redução da capacidade de engajamento desse núcleo duro. E agora pensem o seguinte, pessoal, o poder dessa participação da Band com o discurso que a Lava Jato quebrou o Brasil. Pensa que quando você ia conversar com aquele vizinho chato, que é do núcleo duro, que gosta do Bolsonaro acima de tudo e que luta pelo Bolsonaro, tem camisa, até hoje sai com a camisa do Bolsonaro com a cara assim, ó. Vocês já repararam que quem tem camisa do Bolsonaro e continua usando camisa do Bolsonaro, normalmente é assim. Porque eles acham que é importante ter essa personagem. Esse é o núcleo duro. O cara é assim, é do mal. Aqui em Ponte Nova eu fiquei até impressionado. Quando eu cheguei em Ponte Nova, eu vi um cara, depois de toda vergonha, né? Desce o bobo do eleitor do Bolsonaro com a cara de mal, camisa do Bolsonaro. Esse aí, ele pode até querer continuar com a opressãozinha dele. Mas pensa o seguinte, até pouco tempo atrás, esse cara fazia a opressãozinha dele julgando na cara de quem não gosta do Bolsonaro a seguinte coisa: olha, eu não gosto do Bolsonaro, você é petista. E o PT quebrou o Brasil, você é petista. E o Lula tá preso, babaca. A coisa muda completamente, o discurso muda completamente. Agora, no lugar do núcleo duro chegar e botar moral, botar pressão, chamando quem não gosta de Bolsonaro de petista, a coisa inverte completamente. Porque agora,
O cara do núcleo duro, ele é ridicularizado por ter apoiado Sérgio Moro, por ter apoiado a Lava Jato, que acabou com a economia brasileira. Então, digamos que nesse momento tem uma possibilidade de revanche, e isso, mesmo que o núcleo duro continue com o Bolsonaro por teimosia, ele já começa a ser envergonhado. Então, digamos que a entrada do Saad, a entrada da Band com esse discurso de que a Lava Jato quebrou o Brasil, deixa eu até colocar aqui, ó, esse discurso de que a Lava Jato é responsável pela piora da economia brasileira, deixa eu achar aqui para vocês, é importantíssimo isso, essa entrada da Band com esse discurso, ela muda completamente o peso da Operação Lava Jato e o peso do poder de opressão do núcleo duro do Bolsonaro. Por que eu estou falando tudo isso? Existe uma expectativa das pessoas sobre a possibilidade do STF continuar adiando a votação da liberdade do Lula, e o que eu vejo é muito simples. O STF acovardado morre de medo do núcleo duro do Bolsonaro, morre de medo do engajamento dos loucos eleitores do Bolsonaro. Lembrando que o Frota, ele pediu que as pessoas atacassem o Favretto, o desembargador, e pediu também que as pessoas ameaçassem a família dele. Então jogaram até foto dos filhos dele nos grupos exatamente para ameaçar, para botar medo. As pessoas agora, nesse momento, depois de toda a vergonha, elas não estão mais tão engajadas quanto antes. Então eu acho que agora o que decide a liberdade do Lula não é a tese jurídica. O que decide a liberdade do Lula é tão somente a popularidade do Sérgio Moro e do Bolsonaro. Deixa eu agradecer aqui os superchats que chegaram aqui no Leonardo Stoppa. Muito obrigado, JT Salles. Quando entro em chats de direita e pergunto sobre Queiroz, milícias, terra plana e Moro, eles simplesmente me detonam e bloqueiam. Nem tentam argumentar porque não podem. Eis a diferença entre eles. Exatamente, JT Salles. Lá não tem como se argumentar muita coisa, né? O chat, o que um cara de direita, né, um chat apoiador do Bolsonaro, como que eles vão fazer para argumentar? Por exemplo, cadê o Queiroz? Não tem jeito. A única coisa que eles conseguem fazer normalmente é chamar as pessoas de petista. Ah, você é petista. Isso assim, não, você é petista. Só isso. Eles não conseguem trazer nenhum raciocínio, né, fundamentado. Eles não conseguem discutir absolutamente nada. Cláudia Magalhães. Você acha que se Moro cai, seria mais fácil o Lula livre? Cláudio, eu tenho certeza. A única coisa que mantém a prisão do Lula nesse momento é o poder do Sérgio Moro. Olha, e o poder do Sérgio Moro não é um poder de magistrado, gente. O Sérgio Moro tem mais poder sobre a sociedade engajada, eu digo, aqueles que, digamos que poderiam fazer confusão no Brasil, ele tem mais poder sobre esse pessoal do que, digamos que, ele tem mais poder sobre esse pessoal do que o próprio governo. E existe um medo muito grande do STF que o Sérgio Moro, que a queda do Sérgio Moro possa ser utilizada pelo governo Bolsonaro, ainda que indiretamente, para levantar as pessoas para pedirem o endurecimento do regime. Então imagina o seguinte, qualquer coisinha a gente tem um movimento para pedir o fim do STF. Qualquer coisinha a gente tem esse movimento. E aí vocês imaginem que, olha, o Moro cai. Depois daqui, vamos pensar o seguinte, libertam o Lula. A liberdade do Lula é um afronto direto ao Sérgio Moro. E o Sérgio Moro, com todo esse poder que ele tem sobre essa parte engajada da sociedade, ele começa, não pessoalmente, mas articulando, usando os canais de articulação como MBL, Vem Pra Rua, essas coisas aí, ele vai articulando para que as pessoas comecem a se levantar contra a liberdade do Lula. Então, pessoas começam a ameaçar o STF, pessoas começam a quebrar patrimônio nacional, enfim, o STF morre de medo da popularidade do Moro. E nesse momento, retirar o Lula da cadeia é o maior afronto ao Sérgio Moro, principalmente que a retirada do Lula da cadeia sempre vai ser ligada a alguma falha do Sérgio Moro, seja porque ele não é o juiz competente da causa, seja porque ele era um juiz suspeito e agiu de forma parcial. Tudo sempre vai ser contra o Sérgio Moro. Nunca vai ser a favor do Lula sem envolver digamos que um estapeamento no Sérgio Moro. Então eu acho, nesse momento, o ponto de vista que eu tenho nesse momento,
é que o STF aguarda a popularidade do Moro. Não se assustem se sair uma pesquisa de popularidade um dia antes, tá, pessoal? Não se assustem se no dia 25 de manhã for divulgada uma pesquisa de popularidade do Sérgio Moro. Não se assustem, por quê? O que o STF está olhando não é a tese jurídica. O que o STF está olhando não é se a defesa tem razão, se a Dodge tem razão. Não, o STF está olhando o tamanho do povo que está com o Moro. Isso chama-se STF totalmente acovardado. Samuel Nascimento. Moro cai de paraquedas como herói brasileiro. Isso, se ele cai de paraquedas, ele obviamente vira um herói brasileiro. Eu tô levando pro literal. A melhor forma do Moro virar um herói brasileiro é ele cair de paraquedas, ele pular de paraquedas e o paraquedas não abrir. Brincadeira, gente. É lógico que seria muito desejável que o Moro pagasse em altura por tudo que ele fez com a nossa economia, mas também pedir a morte do menino é uma coisa feia, né? O pessoal tá falando sobre o Twitter do Tacla Duran. Eu vou tentar achar aqui. Me parece que o Tacla Duran liberou alguma coisa. E se ele liberou, eu vou, obviamente, colocar para vocês. Então, muito obrigado aí pelas participações. Eu estava aqui esse tempo todo aguardando ficar verdinho aqui, que parece que caiu a transmissão. Eu não sei o que tá... Bom, eu não sei o que tá acontecendo, não. Eu acho que é porque eu tô pagando os pecados, que eu elogiei tanto a internet aqui, e pela segunda vez ela me fez passar essa vergonha, caiu a transmissão, derrubou o alcance. Mas deixa eu ver aqui se tem alguma coisa nova aqui, realmente se tem alguma coisa sobre o Tacla Duran aqui. Enquanto isso, pessoal, vamos compartilhar de novo para aumentar o alcance. A gente já tinha mais de 4.000 pessoas assistindo e de repente a internet simplesmente travou e derrubou a transmissão. Deixa eu ver aqui. O que tem de novo? O STF é como um juiz apitando para a torcida. Exatamente, Brasil falou tudo. O STF é exatamente isso, Brasil. O STF é exatamente um juiz apitando para a torcida. O STF não quer ser... O STF quer ter certeza que ele não vai ser chamado pela torcida de juiz ladrão. Então ele quer saber com quem que a maioria da torcida tá. É exatamente isso aí. Né? Deixa eu... E eu queria pedir ao pessoal que compartilhe novamente, porque a transmissão caiu, derrubou o alcance assim de uma forma absurda. Então deixa eu ver os twitters do Tacla Duran aqui, deixa eu ver se eu coloco para vocês onde que tá aqui, que a gente pode ler junto, que aí eu não vou ficar, vai ficar fácil de saber o que eu tô fazendo. Então isso aqui é o Twitter do Tacla Duran, o colega falou que ele trouxe uma gravação aqui, vamos ver. Robinho, o que me acusa... Bom, tá rolando... Bom, eu não sei como é que eu faço para ver os tweets dele, mas enfim, eu vou tentar ver se eu consigo achar aqui. Esse autoarquivamento foi decidido pelo grupo de procuradores do Telegram. Robinho, o que me acusa, preferido do russo SF Moro. Ah, tá, porque tá rolando essa tese louca aí de que seria o russo, né? Então, que me prejulgou lado a lado em conluio noutro processo teatro para condenar um ex-presidente da República para dar prosseguimento ao projeto de poder em comum. Então tem uma denúncia do Tacla Duran aqui. E esse autoarquivamento foi decidido no grupo de procuradores do Telegram. Então, enfim, eu vou tentar entender e falo com vocês essa questão aqui do Tacla Duran. Eu queria agradecer muito a ajuda
aqui no canal de Bertiari. Muito obrigado, Bertiari. Léo, existem alguns temas que interessam da esquerda que são pouco explorados. O que acha de os sites de periodicamente explorá-los, como Caso Queiroz, Marielle, impulsionamento pelo WhatsApp, Tacla Duran? Isso é importantíssimo, né? Claro que hoje, o que eu tenho percebido hoje, Bert, é que agora, né, com essa questão aí da Vaza Jato, a galera foi toda exatamente para conseguir todo mundo numa direção para realmente ferir o Sérgio Moro de morte, né? Isso que eu vejo. Eu vejo isso como uma coisa muito importante, todo mundo na mesma direção, e agora essa questão da Globo, da Band ter entrado na briga e com a teoria, né? A Band entra nessa batalha agora com a teoria de que a Lava Jato, né, destruiu a economia brasileira. Isso é muito bom, isso é fantástico. Então, nesse momento agora, o que eu vejo como oportunidade é, sem dúvidas, a possibilidade da queda do Moro. Agora, veja bem, a Lava Jato, ela está diretamente ligada ao Sérgio Moro, ela foi, sem sombra de dúvidas, responsável pela quebra do Brasil e pela eleição do Bolsonaro, mas o Moro, como sendo o primeiro, digamos que o primeiro alvo de tudo isso, ele automaticamente, né, o evento da queda do Moro automaticamente traz uma possibilidade muito maior de explorar esses casos, porque não há como fragilizar o Moro sem fragilizar o Bolsonaro. Se o Moro é uma fraude, se a Lava Jato é uma fraude, automaticamente o Bolsonaro é uma fraude. Esse é o ponto mais interessante dessa linha de raciocínio, porque vejam bem, se a destruição da economia brasileira traz o povo brasileiro, né, todo para o campo anti-Moro, né? Imagina o seguinte, a Lava Jato destruiu o Brasil, a economia brasileira. Então todo mundo nesse lado, todo mundo lutando contra a destruição da economia brasileira. Primeiro ponto. No segundo ponto, a gente tem uma coisa muito interessante, que é a fragilização quase que instantânea do Bolsonaro, porque o Bolsonaro é o rastro da Operação Lava Jato. Ele fez parte da destruição da economia brasileira. E aí o que acontece? O que eu vejo? No momento em que a gente consegue a queda do Moro, Bolsonaro como próximo alvo, automaticamente Caso Queiroz, Marielle, impulsionamento de WhatsApp, o Tacla Duran não, o Tacla Duran é para agora, né? O Tacla Duran, eu já fiz, por exemplo, essa semana eu fiz 4 postagens sobre o caso do Tacla Duran, eu acho que a esquerda toda tinha que bater nisso, porque vai direto contra o Sérgio Moro. Mas eu acho que agora, se a gente trabalha nesse sentido, né? Primeiro a gente dá um cocão no Sérgio Moro, consegue a queda do Sérgio Moro, para depois a gente focar nos eventos que atacam diretamente o Bolsonaro. Eu acho que essa estratégia traz novas eleições. Eu acho que essa é a estratégia que com certeza modifica bem essa situação de democracia. Deixa eu agradecer Everson Brito. O poder do Sérgio Moro vem do Império do Norte. Você acha que conseguiremos acabar com esse poder em nosso país sem o Lula no poder? Everson Brito. São duas coisas, Everson. A primeira delas é o poder do Sérgio Moro. A outra delas a primeira delas é o Sérgio Moro e a segunda delas é o poder do Norte. A gente consegue neutralizar o Sérgio Moro. Todo mundo está abandonando o Sérgio Moro. A outra delas, obviamente, é essa questão aí do poder do Norte. O poder do Norte depende de o Brasil ter uma consciência de nação. O povo brasileiro parar de pagar pau para gringo. Como que a gente neutraliza isso? Primeiro, a Lava Jato quebrou a economia brasileira. Segundo, a Lava Jato foi dos Estados Unidos. Obviamente, a Lava Jato foi dos Estados Unidos, depende de Lula livre. Mas a queda do Moro, não. A queda do Moro, ela pode acontecer nas próximas horas. A queda do Moro depende do entrosamento. E deixa eu agradecer aqui, Raquel Cristina dos Santos, Deltan e o MPF soltaram nota desqualificando o Reinaldo. Eles vão desqualificar todo mundo agora, né? Eu quero ver eles desqualificarem depois o Saad, desqualificarem todo mundo. Hoje à noite, na Band News FM, Reinaldo Azevedo passou uma descompostura no Deltan, que deu até pena do procurador. Abração, procurador. Obrigado, Raquel Cristina. E Bertiari, li agora que a Folha vai divulgar os arquivos do site The Intercept. Né, eu vou recapitular, até porque a transmissão caiu. Nisso que a transmissão caiu,
a transmissão caiu, depois a transmissão caiu, muitas pessoas chegaram. Bertiari, obrigado pela super ajuda aqui no canal. Assim, as ajudas suas são, obviamente, muito importantes. E você tem ajudado, obviamente, desde o início dessa live. Olha, pessoal, eu vou recapitular, porque eu acho muito interessante esse ponto. Nós temos hoje, Bertiari, ao meu ver, uma virada, para mim é o ponto de inflexão da realidade da política brasileira em relação à questão democrática. Eu vejo hoje como ponto de inflexão porque hoje 2 eventos fortíssimos aconteceram. Um dos eventos, ontem nós tivemos a decisão do Glenn de atacar, ainda anteontem eu já tinha falado, que vazaram conversas aí de que a Lava Jato ia reprimir os jornalistas do campo progressista, chamando alguns para conversar sobre o assunto, ou seja, intimando alguns para prestarem esclarecimento e também prendendo outros. O Glenn ficou sabendo disso, contra-atacou chamando jornalistas conhecidos, colocando veículos conhecidos na brincadeira. O primeiro deles foi o Reinaldo Azevedo, e já temos agora um posicionamento não só do Reinaldo Azevedo, um posicionamento institucional. Então, ontem nós tivemos a entrada do Reinaldo Azevedo na brincadeira, e a entrada do Reinaldo Azevedo ela foi endossada pelo próprio dono da Band, que já chegou falando que a Lava Jato foi responsável pela destruição da economia brasileira. Então vejam bem que coisa fantástica, pessoal. O Glenn dividiu o material ontem com o Reinaldo Azevedo, a Band embarcou na coisa agora contra o Sérgio Moro, contra a Operação Lava Jato, e trouxe o discurso de unificação do povo contra a Operação Lava Jato. Porque a gente sabe que a Operação Lava Jato ela foi parcial na prisão do Lula. Tem gente que não gosta do Lula e bate palma para isso. Mesmo que tenha sido errado, a gente tem hipócritas que estão a favor disso. Mas no que diz respeito à destruição da economia, que até então era a teoria da conspiração, a gente precisa concordar que todo mundo vai ficar contra essa Lava Jato que destruiu a economia. Lógico, com pequenas exceções dentro do Brasil, mas agora a gente tem um posicionamento praticamente de quase toda a sociedade brasileira contra a Operação Lava Jato. Isso é fantástico. Quando foi hoje, o Glenn, que já tinha prometido como contra-ataque, não sei se eu falei isso, como contra-ataque a possibilidade de prisão de jornalistas, o Glenn colocou o Reinaldo Azevedo, automaticamente colocou a Rede Bandeirantes, colocou a Band, colocou todo o esquema Band, todas as empresas do grupo Saad, e lá, logo na sequência, o Glenn coloca também a Folha. Então, o que a gente consegue ver nesse momento? Tá aqui, ó, Folha fecha parceria com Intercept. O que a gente consegue ver nesse momento? Que muitos grupos de jornalistas já estão entrando nessa brincadeira para divulgar os vazamentos. E olha, não tem jornalista no Brasil que acha que a Lava Jato foi uma coisa boa. Tem jornalista que ganha falando que a Lava Jato foi uma coisa boa. Isso é muito importante, pessoal. A gente ficar achando que algum jornalista, mas fulano de tal da Jovem Pan fala super bem da Lava Jato. Não. Ele é pago para falar bem da Lava Jato. Ninguém dentro do Brasil que realmente tem um pouco de conhecimento de política acredita que a Lava Jato foi uma luta contra a corrupção. A diferença básica é que alguns veículos trabalham pros que foram beneficiados. A gente lembra do caso de proteger o Fernando Henrique. Então a Operação Lava Jato, durante toda a sua existência, ela trabalhou para perseguir os opositores do PSDB e proteger o PSDB. Então a Operação Lava Jato, ela legitimou a corrupção de uma parte da política e criou a corrupção de outra parte da política. Prendeu bandidos, claro. Algumas pessoas que foram presas pela Operação Lava Jato são obviamente culpadas, mas em contrapartida, a Lava Jato passou a mão na cabeça dos amigos e focou na criação de provas contra os inimigos. Então, nesse ponto, a gente precisa concordar que todo jornalista sabe disso. Imaginar que existe algum jornalista, alguém que trabalha com política, algum especialista em jornalismo político e que acredita que a Lava Jato foi imparcial. Olha, gente, vamos cair na real, né? Estamos falando de adultos que estão em grandes veículos. Então, todos os jornalistas, comentaristas políticos brasileiros sabem que a Lava Jato foi, primeiro, para a perseguição do PT e para abrir portas para o PSDB. E praticamente todos sabem o dano que a Lava Jato causou no Brasil em termos de economia. Uma coisa que eu preciso concordar
é que nem todos talvez saibam dos interesses internacionais em destruir a economia brasileira. Existem jornalistas que acreditam que a destruição da economia foi efeito colateral, mas todos concordam que a Lava Jato destruiu a economia. Qualquer jornalista político desses grandes veículos sabe, sem sombra de dúvidas, que a Lava Jato destruiu a economia brasileira. Eles sabem disso. Só que alguns acham que foi efeito colateral, mas eu acredito que a maioria saiba que foi uma operação encomendada para destruir a nossa economia e jogar a gente lá embaixo. Então, nesse momento, a gente começa a ver uma divisão interessantíssima. Aqueles grupos que realmente querem defender o Sérgio Moro, eles começam a se isolar. A gente tem a Rede Globo, obviamente, a gente tem o canal do PSDB, que é a Jovem Pan. Esses grupos começam a se isolar. E parece, o que eu consigo ver, né, lógico, eu sei que é uma coisa questionável, mas o que eu consigo ver agora é o Glenn fazendo acordo com alguns veículos, e eu percebo esses acordos da seguinte maneira: olha, você está aqui, e o acordo que eu te faço é muito simples. Eu quero acabar com o problema maior. O problema maior é a Rede Globo, e o problema maior é, sem dúvidas, o Sérgio Moro. Se você cair para o lado de cá, a gente não precisa tocar em você. Isso é questionável? É. Porque a tendência nossa é querer todo mundo que fez errado punido. Mas eu prefiro, sem sombra de dúvidas, o Saad, arrependido de ter, talvez, trabalhado às vezes, né, porque a gente sabe que a Band foi o que menos se posicionou de forma parcial. Não estou falando que não se posicionou, estou falando que talvez tenha sido a que menos se posicionou de forma extremamente parcial a favor da Lava Jato. É melhor ele do nosso lado e a vitória sendo vencida com ele do nosso lado do que a gente perder a vitória por causa de um orgulho que a gente não quer do nosso lado. Então são dois, nesse momento são dois que já foram anunciados, mas dois veículos. Esses dois veículos trazem uma quantidade gigantesca de comunicadores. E vai ficando cada vez mais difícil, pessoal, vai ficando cada vez mais difícil ter espaço nas cadeias brasileiras para todos esses jornalistas. Então agora, se o Glenn fecha com outro veículo e traz mais 100 jornalistas, vai ficando cada vez mais difícil para o Sérgio Moro arrumar lugar para botar todo mundo na cadeia. Então o que eu vejo nesse momento é que foi uma super resposta do Glenn para essa possibilidade de prisão dos jornalistas, e ele colocou exatamente veículos que são de conhecimento nacional, porque, voltamos a lembrar, os veículos progressistas estão dentro de bolhas, e ele coloca exatamente veículos que são conhecidos nacionalmente e veículos com uma coisa muito interessante: capacidade de furar a bolha. Por quê? Porque eles não vão poder falar que a Band só tem comunista. Eles não vão poder falar que o Saad é comunista. Eles não vão poder falar que o Reinaldo Azevedo é comunista e nem vão poder falar, obviamente, que a Folha é comunista. Então a gente já começa a ter aí essa possibilidade de furar a bolha. Muito obrigado, Matheus Pimentel, boa noite. O que você acha que Moro foi fazer nos Estados Unidos? E você acha que há influência da reforma na permanência de Moro e em manter Lula preso? Deixa eu agradecer também aqui. Maria José Rabelo, calma, Léo, você tem Luísa para criar e não pode deixar Jennifer viúva, nem seus seguidores órfãos. É difícil para quem é consciente, para quem está inteirado da situação. Calma. Obrigado, Maria José Rabelo. Olha, eu estive realmente bem desesperado, né? As pessoas que viram meu vídeo no momento de desespero, eu cheguei a falar assim: eu sou o que mais pede, confiem na estratégia do Glenn. Eu tô sempre falando, pessoal, confie na estratégia do Glenn, confie na estratégia do Glenn, e eu fui o que não confiei, né? Porque no momento que chegaram para mim as informações que já estavam começando a articular essa possibilidade de prisão de jornalistas, eu pensei, a primeira coisa que os caras vão fazer, né? Hoje eu recebi até gravação de gente falando: não tem possibilidade, não. O YouTube não é fácil assim de invadir, apagar. Não. Primeira coisa que eu imaginei, olha, vão pegar os jornalistas, vão, obviamente, pegar sem obrigar a pagar tudo, porque ditadura é assim, vão deixar alguns na cadeia e vão, obviamente, amedrontar outros. Então, vamos todo mundo baixar o material, porque aí a gente vai ter material nas mãos. E os canais saindo do ar, a gente guarda os materiais. Eu, que sempre falo, confiem na estratégia do Glenn, acabei perdendo a fé no Glenn e falei, vamos correr porque o bicho vai pegar. Só que o Glenn já estava com tudo arquitetado. Todas as vezes em que a Operação Lava Jato, que inclui, obviamente, a Rede Globo, Sérgio Moro
E os procuradores, toda vez que eles tentam alguma coisa, o Glenn já vem com um tapão violento, né? Então, a Lava Jato tenta dar um tapinha e o Glenn volta com um tapão violento e um chute naquele lugar. E foi exatamente o que aconteceu. No momento que a Lava Jato, no momento que o Fernando Henrique falou bobeira, o Glenn expôs o Fernando Henrique na Lava Jato. No momento em que o Sérgio Moro começou a articular a prisão de jornalistas, o Glenn foi e colocou veículos conhecidos para Vaza Jato. Então já fica bem mais difícil para o Sérgio Moro. Uma coisa é prender o Leonardo Stoppa, outra coisa é prender o Azevedo. Então vamos cair na real, tá bem mais difícil para o Moro nesse momento. Muito obrigado, Maria José Rabelo, muito obrigado, Mário C. Com a virtual queda do Moro, podemos dizer que as forças golpistas estão se desarticulando? Será que não vão fabricar algo para ocupar o espaço do Moro e da Lava Jato? Olha, Mário C., o que nós precisamos admitir nesse momento é que as forças golpistas... Deixa eu agradecer aqui, Marcos Francischini. É hora do povo ir às ruas, fora Bolsonaro e fora Moro. Muito obrigado, Marcos Francischini. E muito obrigado a todos vocês, pessoal, pelos superchats, que é muito importante para o crescimento dos canais. E você pode ajudar meu trabalho também através das contas bancárias que estão anunciadas aí nas descrições. Eu acho que eu coloquei mais 2 bancos como possibilidades aí de ajuda. Olha, Mário C., o que eu diria é o seguinte: o golpe, ele pode acabar. E a gente volta a ter um acordo de classes. Por quê? Deu errado a tentativa de ignorar o trabalhador e montar um governo só para o especulador. O que aconteceu no Brasil foi uma coisa muito clara. Uma tentativa das elites em tomar o Brasil, só que eles não perceberam uma coisa. Isso é muito, muito legal o que aconteceu, gente. Olha o seguinte, a classe média alta e as elites brasileiras, as elites financeiras, os grandes empresários, eles pensaram, chega de governo que governa para o trabalhador. Olha, eu vou contar para vocês, no momento em que tinha aquela campanha bizarra de 2014, eu vi uma vizinha minha escrever a seguinte coisa na internet: nós, empresários, movimentamos a economia brasileira, se o Aécio perder, nós vamos parar, e o Brasil para. Pensei, como é que é? Como é que é? Olha, o empresário é importantíssimo, mas se você tira do empresário os trabalhadores, você não tem produção. Mas da mesma forma que a minha vizinha pensou assim, eu garanto para vocês que muitos brasileiros pensaram dessa forma. Olha, nós movemos a economia. Como nós movemos a economia, nós não vamos admitir mais um governo que governe para o povo trabalhador. Mas o que aconteceu nesse momento foi o rompimento de um acordo de classes que resultou num problema sério dentro do Brasil. A Lava Jato veio, destruiu a economia brasileira, existia uma esperança de reerguer a economia brasileira, mas não tem. Não tem acordo de classes. Olha, e sem acordo de classes, o trabalhador não quer trabalhar, o patrão não consegue gente, não consegue consumo, tá tudo zoado. Então essa falta de respeito entre trabalhadores e empresários, especuladores e trabalhadores, isso praticamente fez o Brasil ficar impossível de ser governado. Então hoje eu falo com vocês, pessoal, olha, qualquer governante, você pode colocar o melhor governante do mundo no Brasil. O primeiro passo dele para conseguir fazer alguma coisa acontecer é acordo de classes. É respeito, porque o que adianta o cara ser um mega empresário se o trabalhador não quiser produzir? O que adianta o cara ser um mega empresário se o povo não quiser comprar na empresa dele? Então, sem acordo de classes, não tem retomada do crescimento econômico. Juscelene Gama, não tenha fé no Glenn, tenha fé em Deus. E na verdade, muito obrigado, Juscelene Gama. Exatamente, eu fiz uma brincadeira, claro. E a fé em Deus é que essa verdade seja percebida, porque não adianta nada o povo... A verdade a gente está tentando falar há muito tempo, mas ela não é percebida. Então, muito obrigado a todos vocês pelas participações e eu queria agradecer mais uma vez Bert Chairi pelas ajudas aqui no canal. Muito obrigado, Bert Chairi. Muito importante mesmo a ajuda, quem puder ajudar, eu agradeço muito. Então, pessoal, nesse momento, o que eu consigo perceber, né, e eu falo com vocês que eu comecei a live falando isso, é o momento que eu tenho a maior esperança na possibilidade de vitória, e eu falo com vocês que há certo tempo atrás, quando eu comecei a perceber o que estava acontecendo no Brasil, eu não tinha muita esperança de virada, eu não conseguia perceber um horizonte assim
de virada para essa situação. E hoje eu já consigo perceber um horizonte de virada, principalmente por causa da mudança no discurso, um discurso de unificação, um discurso que vai mobilizar toda a sociedade brasileira. E não é um discurso mentiroso. O que é mais interessante, olha, o discurso é um discurso verdadeiro e é um discurso que fala com toda a sociedade, indiferente do cara ser a favor ou contra o ex-presidente Lula. Deixa eu agradecer aqui. Raquel Cristina dos Santos. Léo, você sempre apoiou comunicadores sérios, incentivado pelo Conde Rogério Anitablian, finalmente abriu seu canal no YouTube, Rogério Anitablian, alinhado com o pensamento progressista. Ajude a divulgar esse canal. Beijos. Então, pessoal, tá aí, ó, Rogério Anitablian, que foi incentivado, inclusive, pelo Conde. Então, vamos agradecer a chegada de mais um progressista batalhando aqui nas redes sociais. E é muito importante. Como que a gente vai demonstrar o carinho para ele, pelo que ele está fazendo, né, pelo Brasil? É, obviamente, crescendo o canal dele, né? Vamos cair na real. Se o cara tá fazendo um trabalho, se o cara deixou de trabalhar pro lado que tem mais dinheiro, que é o lado do golpe, para trabalhar pelo nosso lado, a gente precisa, obviamente, dar um apoio ajudando a crescer. Solange Soares, mas Deus age através dos homens, no caso Glenn. Muito obrigado, Solange Soares. É exatamente, o que ela quis dizer, é porque, né, a fé é a esperança, pessoal. Você pode ter fé em várias coisas, obviamente você pode ter fé em Deus, claro, mas a fé em Deus é uma fé transcendental, é uma fé de coisas que parecem impossíveis para o homem, né? Coisas impossíveis para o homem Deus faz. E a fé no Glenn é a fé que ele não vai mudar de lado e vai continuar fazendo esse trabalho, que é um trabalho plenamente humano, né? Então, muito obrigado a todos vocês aqui. Alessandro Martins, Léo, o Conjo está no Zewa. Falando sobre o Conjo no Zewa, né? O que eu penso aqui é o seguinte, né? Claro, são várias as possibilidades. Eu tenho... deixa eu trazer para vocês aqui uma imagem que ilustre isso. Tá aqui. Sérgio Moro vai aos Estados Unidos fazer visitas técnicas a instituições. Provavelmente Sérgio Moro vai procurar lá um Instituto da Parcialidade, o Instituto Anti-Lula, deve ter isso, Anti-Lula House, deve ter tudo isso nos Estados Unidos, né? Durante 4 dias, ministro da Justiça e Segurança Pública passará pelas cidades de El Paso e Washington, D.C. Qual é a percepção que eu tenho dessa ida do Sérgio Moro? E é claro, percepção é percepção, posso estar errado, mas eu acho que o Sérgio Moro realmente articulou esse golpe, essa possibilidade de prisão em série de jornalistas, e eu imagino que o Moro fez esse golpe para assistir de fora, e ele avaliaria essa tentativa de golpe, essa tentativa de endurecer o sistema lá dos Estados Unidos. Se desse errado, ele nem voltaria. Agora, o que eu já consigo perceber é que é mais difícil para ele conseguir realmente apoio para dar esse golpe. Então eu imaginava a seguinte coisa, olha, ele conseguiria dentro do núcleo duro, né, do núcleo radical da Polícia Federal ou das Forças Armadas, um grupo de pessoas que estaria disposto a prender os jornalistas, mesmo sendo uma coisa plenamente ilegal. Então é mais ou menos assim, olha, vocês vão prender os jornalistas e vão ver o que dá. Ele mesmo pulou fora. Então, se essas pessoas prendessem os jornalistas e não dessem nada, ele voltaria para o Brasil, né, nos braços aí do golpe. Agora, dando ruim, dando errado, ele ficaria nos Estados Unidos. O que eu imagino hoje é que dificilmente surgiria na Polícia Federal um núcleo de apoio à prisão de jornalistas, porque agora tem realmente gente de muito peso na brincadeira. A opinião que eu tenho é essa. Agora, essa opinião vem de onde? Essa opinião vem principalmente da conjuntura. O Sérgio Moro, ele vai cair atirando. Ele percebe, Sérgio Moro percebe nesse momento que é praticamente impossível ele sobreviver dessas delações. Sabe por quê, pessoal? Por mais que o Moro esteja articulando, esteja tentando fazer movimentos no sentido de sobrevivência, à medida em que as pessoas vão percebendo que tem muita coisa ali, as pessoas vão abandonando o Sérgio Moro. Hoje, o Sérgio Moro não tem mais aquele apoio que ele tinha antes das eleições.
Sérgio Moro já não vende mais como antes. E veja bem, eu falo Sérgio Moro não vende mais como antes, porque para apoiar uma pessoa, essa pessoa precisa ter credibilidade, senão você perde. Por exemplo, vocês acham que eu teria visualizações se eu tivesse aqui fazendo vídeos de apoio ao Fernandinho Beiramar? Né? Obviamente eu não teria visualizações. Então, é a popularidade de uma pessoa. Se eu fizesse vídeo de apoio ao Neymar, eu teria visualizações, por mais que não fossem as visualizações da esquerda. Mas eu teria visualizações de pessoas que gostam do Neymar. Então é possível ter visualizações apoiando o Neymar? Sim. Aí as pessoas, normalmente os comunicadores mais financistas, né, mais voltados ao retorno financeiro, eles fazem as gravações, fazem os vídeos, sempre apoiando aquilo que está vendendo, aquilo que está bem. Foi exatamente isso que fez o Bolsonaro ganhar apoiadores, porque tinha muita gente indo na onda de apoio ao Bolsonaro que estava bombando. Qual que é a realidade de hoje? Apoiar o Sérgio Moro não traz mais a mesma repercussão de antes. Quando o Bolsonaro era uma esperança de um Brasil virando Suíça, né, que essa era a esperança, com 6 meses o Brasil viraria Suíça, nessa época você entrava na brincadeira, né, um jornalista entrava na brincadeira apoiando o Bolsonaro, ele bombava nas redes, ele crescia de todas as formas. Hoje, se uma pessoa decide realmente apoiar o Bolsonaro, primeiro, ela está fazendo papel de ridículo. Segundo, ela está pegando um pequeno número de fanáticos que ainda sobrevive com o Bolsonaro e tem coragem de continuar apoiando o Bolsonaro. Ela não vai ser mais mega compartilhada como ela seria antes. Da mesma forma, quando a gente pensa nos jornalistas que têm mais alcance, por exemplo, a Raquel Sherazade, qual que é o pensamento dela? Eu vou pular fora enquanto há tempo. E esse é o posicionamento de todo mundo que tem juízo. Então, a tendência natural é que eles pulem fora do Sérgio Moro. Isso é a tendência natural. Jornalistas começam a pular fora do Sérgio Moro, veículos, como a gente vê o caso da Band, começam a pular fora do Sérgio Moro. Significa que a Band e a Folha estão dispostas a falar mentira? Não. Só de divulgar aquilo que o Sérgio Moro não quer que seja divulgado, já fica claro que está dando ruim, né? E deixa eu agradecer Gata Negra, que volta aqui com o Clube do Estopa. Olha que beleza, obrigado. Ela fala, quem desejar participar do WhatsApp do Clube do Estopa, após a live, procurar 11 95440 2982. Obrigado, Gata Negra. Depois que o Clicério abandonou a gente de vez, que agora parece que o Clicério realmente não vai voltar mais, o Clube do Estopa ele estava realmente sem anúncio. Então, Gata Negra está voltando aqui com o Clube do Estopa, né? Obrigadão, muito obrigado, Sérgio Rangel. O Hulk já apagou as fotos dele com o Moro. O apagador geral da República, né? O Hulk. O Hulk é muito engraçado. Eu vou achar pra vocês aqui. Que legal, né? O Hulk e Aécio. Escondido. Deixa eu ver se eu acho diretamente a foto. Né? Deixa eu ver se eu acho exatamente a foto aqui do Luciano Huck tentando esconder. Essa aqui é muito legal. Deixa eu trazer para vocês aqui que essa aqui é a mais legal de todas, né? O Huck de fininho, deixa eu ver se eu consigo achar as outras aqui. Ele de fininho foi fugindo do Aécio depois da derrota. Mas enfim, vai ser difícil achar agora, mas eu acho que vocês conhecem essa foto. Ele realmente pula fora. Deu ruim, ele pula fora. Mas isso é muito bom. Isso é muito bom. Isso mostra, pessoal, que aos poucos o Sérgio Moro vai ficando só com o núcleo de fanáticos. Agora a gente precisa dizer que a gente tem um problema sério no Brasil, são os fanáticos religiosos. Isso é um problema muito sério, porque os fanáticos religiosos, e eu não estou falando dos cristãos que acreditam em Cristo, eu estou falando daqueles que têm o pastor como Deus. Então, se você é um cristão que acredita em Cristo e lê o Evangelho, eu não estou criticando você. Agora, o imbecil que deixa de ler a Bíblia para acreditar naquilo que um pastor picareta fala,
Esse cara nem lê política, esse cara nem procura as informações. Ele já fecha a cabeça em cima da ideia de que ele tem que acreditar naquilo e pronto. Ali ele nem discute. Ele não tem nem um pouquinho de visão crítica a respeito do que está acontecendo. Esse povo é perigoso, porque vocês lembram que há pouco tempo atrás, há pouco tempo que eu digo, 2, 3 anos atrás, o Malafaia estava numa disputa acirrada entre... naquele desespero dele de ir contra os homossexuais, né? E não é contra leis, é contra os homossexuais. Aí ele começou a criar discursos que já estavam gerando ataques de seguidores dessas religiões, que eu não vou nem falar evangélicos, porque eles não leem o evangelho, ataques de fanáticos contra homossexuais. Então isso é muito perigoso. Nesse ponto eu acho que existe um perigo muito grande, que são os fanáticos. Agora, tirando os fanáticos, a gente já começa a ver aí a diminuição, né, bem interessante aí do apoio ao Bolsonaro, né? E agora eu queria, né, eu tô vendo aqui o Arley Alves, 17/2022. Tem alguém aqui que é eleitor do Bolsonaro e tem coragem de colocar a própria foto? Tem alguém aqui que continua apoiando o Bolsonaro e tem coragem de colocar o perfil do Facebook aqui? Porque o que eu vejo nesse momento, tem que... Weverson Duarte, Moro neles. O que eu vejo nesse momento, Weverson, é muita gente aqui que tá colocando, né, bichinho. Eu não tô vendo muitas pessoas com coragem de colocar a cara para bater apoiando o Bolsonaro, não. Então tem alguém aqui que é real e coloca o perfil do Facebook aqui, né, que ele está apoiando o Bolsonaro? Você tem alguém aqui? Porque o que eu tenho percebido é muitos ataques à minha live, eu tenho percebido muitas pessoas que normalmente a gente chama de fakes, de bots, né, muitos nomes estranhos, mas alguém real aqui tem coragem? É pergunta básica, porque se eu fizesse essa pergunta em novembro do ano passado, as pessoas tinham orgulho de expor o Bolsonaro. As pessoas tinham orgulho de pôr a faixinha do Bolsonaro. E a pergunta básica que eu faço para vocês, aqueles que antes estavam com a faixinha do Bolsonaro no Facebook, continuam? Não. Eles não continuam porque hoje ficar do lado do Bolsonaro é vergonha. Ficar do lado do Bolsonaro é vergonha, não só porque o Bolsonaro não cumpriu o que ele prometeu, o Bolsonaro nunca falou de emprego, o Bolsonaro é um fracasso, né? Então, Elo Amorim, eu tenho. Posta aí, Elo Amorim, o seu perfil no Facebook, porque eu vou falar o seguinte, tá, Elo Amorim? Se você continua apoiando o Bolsonaro e você tem coragem de pôr a sua foto apoiando o Bolsonaro, se você não é um desses que tá aqui apoiando o Bolsonaro escondidinho, eu vou te falar, você é um cara que você merece respeito. Você merece respeito, porque ter coragem de apoiar o Bolsonaro nesse momento e pôr a cara para bater, isso é realmente caráter. Porque muita gente que votou no Bolsonaro hoje fala que votou foi no Amoedo. Hoje, provavelmente, 56 milhões de votos do Bolsonaro foram do Amoedo. Eu estou tentando entender por que o Amoedo não foi eleito. Então tem gente com coragem de pôr a cara para bater aqui e falar, não, eu votei no Bolsonaro. Isso é uma coisa muito interessante. Mas, no entanto, até agora eu não vi nenhum link aqui mostrando o cara que votou no Bolsonaro. Raquel Cristina dos Santos. Léo, só um reparo. O Rogério Anitablian sempre esteve com a esquerda, mas só... Não, isso eu sei. Tô falando, assim, ter coragem de lutar na nossa trincheira, eu não estou falando mudar agora, não. O que eu estou falando é que, assim, estar na esquerda significa que essa pessoa tem que ser apoiada, estar no nosso... E eu nem falo esquerda, tá, pessoal? Isso é muito importante. A pessoa que tem coragem de lutar pelo Brasil, ficar do lado do Brasil contra o poder financeiro, porque isso não é questão de esquerda, não. Hoje eu estava vendo uma entrevista do Enéas e as pessoas ficam falando, não, o Enéas era de extrema direita. A entrevista do Enéas, ela mostra um Enéas extremamente nacionalista, contra a entrega do nosso patrimônio, a favor do investimento no nosso povo, ou seja, a direita de verdade no Brasil seria a favor de um Brasil de brasileiros e não de um Brasil de gringos. Então, nesse ponto, eu falo com vocês, nem é ser de esquerda, é ser brasileiro. Ser contra o que está acontecendo no Brasil é ser nacionalista. Ser de esquerda, tudo bem. Há mais para os trabalhadores e menos para os empresários, mas dentro do Brasil. Ser de direita, talvez,
menos liberdades individuais, né? Porque o conservador, né? Preocupado com o que o cara faz entre quatro paredes. Mas, em contrapartida, Brasil para os brasileiros e não para os gringos. Essa classe de idiotas que surgiu para apoiar a entrega do patrimônio nacional, isso não é direita, não. Isso é entreguismo. É possível dentro do Brasil a gente ter a direita e a esquerda dialogando a favor do nacionalismo. Só que esse câncer que cresceu muito rápido dentro do Brasil é o entreguismo, que é bem diferente de direita e esquerda. Isso é uma estupidez de grande monta. Eu queria agradecer muito vocês pelas participações e eu queria pedir para vocês que, por favor, compartilhem para a gente aumentar o alcance, convidem pessoas para participarem. E deixa eu colocar para vocês aqui, ó, os canais, né, o canal Leonardo Estopa, canal do Estopa, pedir quem ainda não foi inscrito, se inscreva, por favor. Eu peço muito que vocês se inscrevam e convidem pessoas para se inscreverem, né? Então deixa eu trazer aqui, ó, que eu tô vendo os comentários aqui, Luciane Borges, ela fala, o Enéas era homofóbico. Então, olha só, o que é o ponto que eu trouxe a respeito do Enéas, né? O eleitor do Bolsonaro, ele tem o Enéas como sendo um exemplo de extrema-direita brasileira. O posicionamento do Enéas em termos de economia, políticas públicas, né, a respeito de entrega do patrimônio nacional, todo esse posicionamento, ele é extremamente compatível com o posicionamento que nós, progressistas, temos. Pode existir uma diferença do Enéas no que diz respeito à pessoa entre quatro paredes. Eu nunca vi nenhum posicionamento dele a esse respeito, mas ele pode ser sim homofóbico, não estou falando que ele não era, ele podia ser homofóbico, não vou entrar nesse campo, mas uma coisa é certa, ele não era a favor da entrega do patrimônio nacional, ele jamais seria a favor da redução do investimento em educação, ele jamais deixaria o Brasil entregar, por exemplo, uma Eletrobras, uma Petrobras, ou então deixar a companhia de produção de tecnologia brasileira virar Boeing Brasil, né? Então, esse Enéas, a gente pode dizer que é de direita. Agora, o Bolsonaro é de direita? Olha se Bolsonaro fez pelo Brasil o que o Trump fez pelos Estados Unidos. Não. Enquanto o Trump fez, os Estados Unidos levou o emprego para os Estados Unidos, né, começou a tributar outros países, começou a aumentar a indústria americana, o Bolsonaro está aniquilando o Brasil. Então, enquanto o Trump está direcionando os Estados Unidos no sentido de empregos que geram muito dinheiro, o Bolsonaro está aniquilando o Brasil e conduzindo o Brasil para um Brasil rural. Então não podemos dizer que o Bolsonaro é de direita, né? Então, nesse campo aí dos... como eu diria... Nesse campo aí dos conceitos direita e esquerda, Bolsonaro não é de direita. Bolsonaro é um entregão, um entreguista, mas jamais de direita. A gente pode dizer que ele é um liberador, né, que está liberando só. Mas de direita não, né? Deixa eu agradecer aqui. Marcos Vinícius, sobre a tomada de 3 Pinos, o que tem de vantajoso sobre a de 2 Pinos? A de 3 Pinos é mais segura? Marcos Vinícius, muito obrigado, Marcos Vinícius, pelo superchat no canal do Estopa. Ana Paula Amaral, Léo, você podia... Meu Deus, o superchat fugiu. Léo, você podia fazer um programa dos ataques dos grandes fazendeiros em terra indígena com o atual governo. Está pior. Salve meu povo, minha Amazônia. Ana Paula Amaral, sim, vou ver se eu faço sobre essa questão dos ataques, viu, Ana Paula? Vou ver se eu faço vídeos sobre isso. Muito obrigado pela dica, muito importante. E eu agradeço muito vocês, pessoal. Quem puder mandar dicas igual a Ana Paula Amaral, eu vou ver se hoje eu já coloco no ar alguns canais de contato. Eu consegui uma pessoa que vai receber os contatos, né? Então, tiver que mandar ideias de vídeos, eu acho que vai ser contato@leonardoestopa.com.br. Vou tentar fazer isso ainda. Quem não conhece, eu tenho uma página pessoal que eu ainda não estou conseguindo colocar notícias, mas tem lá meus artigos acadêmicos, que é leonardoestopa.com.br. Então, quem quiser acessar, né, tá por lá.
E eu vou colocar também a possibilidade de mandar ideias para novos vídeos, né? Inclusive, essa ideia do Marcos Vinícius, que é uma ideia, eu tenho até um canal sobre tecnologia, Marcos, que é o canal do Técnico Brasil. Essa pergunta que você faz é uma pergunta muito interessante. Lógico, as pessoas aqui, nem todo mundo considera esse assunto importante, que isso foi uma coisa tão idiota que o Bolsonaro falou, né? E hoje a gente está vendo o Brasil pegando fogo por causa da Vaza Jato, mas eu vou falar rapidinho. O terceiro pino, que é o pino do meio, a intenção, porque tem muitos lugares onde esse pino nem é ligado. A intenção é que aquele pino carregue um fio que se conecta ao aterramento da residência, da empresa, seja lá de onde for. Qual que é a vantagem desse terceiro pino, né? Lógico, a tomada de 3 pinos, ela pode ser usada com 2 pinos apenas. Quando você tem, por exemplo, deixa eu mostrar para vocês. Você tem um carregador que tem 2 pinos. Por quê? Ele é totalmente isolado. Ele é plástico, ele é totalmente isolado. Nesse caso aqui, você não precisa do terceiro pino, porque não existe um contato entre o ser humano e um metal aqui na superfície. O terceiro pino, na tomada em específico, ele carrega o aterramento, e esse aterramento ele é conectado a partes metálicas. Então imagina a sua geladeira, imagina seu fogão, imagina, por exemplo, a carcaça do computador, aquele computador grandão. Essas partes metálicas, se tiver qualquer problema técnico dentro do aparelho, dentro da geladeira, dentro do fogão, né, caiu água dentro da geladeira, dentro do fogão, essas partes metálicas podem dar choque, porque elas podem conduzir a rede elétrica, elas podem conduzir a fase. E aí uma criança encosta, toma um choque e morre, por exemplo. Você encosta, toma um choque. Qual que é a finalidade desse aterramento? Nesse caso, as partes metálicas expostas, elas já estão conectadas ao aterramento e por isso não existe uma coisa que chama diferença de potencial, que é uma coisa necessária para te dar o choque. Então esse é o primeiro ponto. Não tem a diferença de potencial para te dar o choque. O segundo ponto é que se o aterramento está dentro dos padrões técnicos, no momento que acontece um fio, por exemplo, se rompeu dentro da geladeira, encostou na carcaça, a chave disjuntora da sua casa, se estiver ligada dentro dos padrões técnicos, ela vai desarmar. E o aterramento ele é calculado para que, assim que acontece uma falha, né, que liga uma fase, por exemplo, na carcaça da geladeira, o aterramento é calculado para que fique uma voltagem remanescente incapaz de causar um dano ao ser humano. Então essa é a ideia principal do aterramento. Eu não sei aqui, que eu fiz engenharia elétrica lá na Inglaterra, mas na Inglaterra a norma exige que você mantenha uma voltagem de no máximo 25 volts, não, acho que é no máximo 50 volts por 0,4 segundos. Então olha que interessante, a rede, o disjuntor tem que desconectar em menos da metade de um segundo para não ter perigo aí de matar as pessoas. Então o aterramento, a ideia do aterramento, ela é fantástica, né? E agora tem outras coisas, por exemplo, veio um surto elétrico na rede por causa de um raio, o aterramento não deixa que esse surto elétrico danifique os aparelhos. São várias as vantagens, mas no Brasil o que tem acontecido é que as pessoas ainda não estão usando o terceiro fio, o aterramento. Muitos lugares usam, muitos lugares não utilizam. Quando eu vejo o Bolsonaro falar em tirar a tomada de 3 pinos, eu vejo ele querendo criar um novo produto para ser vendido no Brasil, a tomada de 2 pinos. Aí ele modifica, por exemplo, a tomada de 3 pinos, né, que é esse padrãozinho que a gente tem aqui, ele vai, faz um acordo e fala que isso aqui é comunista. Ah, isso aqui é comunista, esse símbolo aqui é o símbolo do comunismo em determinado lugar. Ele vai e tira isso aqui e coloca aquele pino chato, né, aquela tomada americana de pino chato. Todo mundo tem que comprar adaptador, todas as obras novas vão ter que montar com as tomadas mais modernas e automaticamente, se você tem um aparelho antigo, você tem que comprar adaptador. Isso aí é uma forma de beneficiar um determinado produtor de equipamentos. Ele está colocando todo brasileiro para trabalhar à toa, no sentido de perder a segurança proporcionada pelo aterramento e, ao mesmo tempo, enriquecer algum fabricante que está pagando para ele fazer isso, assim como os fabricantes de armas. Então, muito obrigado, Kátia Gould. Se anulada a Lava Jato e Lula livre, tem como anular a eleição? Então, Kátia Gould, eu acho que sim, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu acho que no caminho que a gente está indo, a gente consegue anular as eleições, porque já está sendo percebida, a Lava Jato já é percebida como a quebra da indústria nacional, a Lava Jato já é percebida como um grande problema. Deixa eu agradecer a Raquel Cristina, que fala, pensei que o terceiro pino fosse terraplanista, né? O terceiro pino é o problema e você acaba de dar a solução para o problema.
Eu nunca tinha imaginado isso. Eu nunca tinha... Nossa, que fantástico. Eu vou trazer isso, mas deixa eu agradecer. Kátia Gould fala isso. E... que essa questão... Kátia, são processos completamente diferentes. Mas veja bem, a fragilização do Sérgio Moro, no momento que o Sérgio Moro fica fragilizado, ele carrega essa fragilidade também para o Bolsonaro. O Bolsonaro começa a balançar. Coisa importantíssima, a reforma da Previdência não está saindo conforme os bancos querem. Então, veja bem, não vale mais a pena continuar mantendo a economia brasileira destruída para forçar a reforma da Previdência. Está tudo dando errado. Os banqueiros estão perdendo nessa brincadeira. Então pode ser que a anulação das eleições venha também. Uma coisa não implica na outra, mas uma coisa motiva a outra. Como que a gente faz para anular as eleições? A gente tem que continuar nesse mesmo movimento, conscientizar as pessoas que essa fraude eleitoral causa prejuízo. Ah, foi uma injustiça com Lula? Não podemos falar dessa forma. Eu vou trazer mais uma vez aqui, que eu acho que isso é muito interessante para a gente conseguir comunicar a importância de uma estratégia de comunicação, pessoal. A forma como a gente comunica uma determinada coisa, ela é extremamente importante. Veja bem, se a gente tenta comunicar a questão de que foi injusta a prisão do Lula, a Lava Jato foi injusta porque ela prendeu o Lula, a gente só fala com quem gosta do Lula. Então, estratégia que eu tenho falado aqui há muito tempo, olha, eu tenho implorado a esquerda para ir nessa direção. Aí, quando a Band decidiu entrar no jogo contra a Lava Jato, ela já chegou nessa direção. A Lava Jato quebrou a economia, porque isso é uma pauta unificadora. Todo mundo vai nessa direção. Então, quando você fala, Kátia, essa questão que eu penso como estratégia, quando você fala sobre essa questão de se anulada a Lava Jato e Lula livre tem como anular a eleição, se a gente souber trabalhar a ideia de que a prisão do Lula para não participar das eleições, ela causou um prejuízo muito grande na população, porque o povo não percebe a democracia e por isso o Brasil não recupera a economia, o Brasil não volta a crescer porque não há percepção de democracia, aí sim, eu acredito. Então qual tem que ser o norte da estratégia para anular as eleições? As eleições foram fraudadas, o povo foi desrespeitado, por causa desse desrespeito, a economia não volta a crescer. Ah, mas foi injustiça com Lula. Aí esquece. Porque se foi uma injustiça com Lula, o problema é do Lula. Essa é a percepção do povo. Se foi uma injustiça com o povo e por isso o povo não volta a crescer, a injustiça foi com o povo. Aí a gente tem possibilidade de reverter as coisas. Então, a forma como a gente vai lutar pela anulação das eleições define se a gente vai ou não ter anulação das eleições. O Lula foi proibido de candidatar. Coitadinho, né? O povo foi proibido de votar no Lula. Entendeu? Eu vejo dessa forma, agora eu não sei, porque eu não sou um dos grandes pensadores aí da esquerda, eu sou só esse rapaz que vos fala aqui todas as noites, às 10h30 da noite no canal Leonardo Stocco. Muito obrigado, Recaval Marduk. Léo, ontem você me deu medo. Prisão de jornalistas, hoje que alívio. O Moro foi aos Estados Unidos fazer diálogo com parceiros para trazer alguma fofoca sobre o Glenn. Ele vai ser humilhado, porque merece. Lula livre, 25/6. Muito obrigado, Recaval Marduk. O Moro foi passear, obviamente, para conversar com patrões, E nessa brincadeira o Moro tenta criar uma forma aí de se proteger, claro. Mas com a entrada da Band, eu acho que o Moro teve um impacto bem, assim, com a entrada da Band, o Moro teve um impacto bem grande, Que vocês imaginam, é aquela coisa, o Glenn toca pro Moro, como é que mesmo? Tem primeiro o Glenn, depois a gente tem o Reinaldo, depois o Saad, aí começa, Glenn pega a bola, Glenn toca pro Reinaldo, que toca pro Saad. Gol! Moro caiu! Bandeirantes, o canal do esporte. É mais ou menos assim, tem que ter um roteirinho, O Glenn tá com a bola agora. Olha, vai aproximando da grande área. O Glenn toca pro Saad. Moro caiu! Bandeirantes, o canal do esporte. Então, mais ou menos assim, eu vejo que agora o Moro já começa a perceber que deu ruim pro lado dele e que vai ser bem difícil para ele segurar essa parada, porque até mesmo essa questão que você falou aí da prisão dos jornalistas ficou dificultada no momento que o Glenn colocou uma galera mais conhecida pelo Brasil, para poder entrar na brincadeira. Então, já começa a ficar mais difícil. Então, muito obrigado.
Fábio Souza, Léo, você acha que depois das declarações de Raquel Dodge sobre ser contra Lula sair do cárcere, ele tem chances de liberdade? Fábio Souza, o que eu acho é que o STF tá cagando e andando pro que a Raquel Dodge fala. O STF nesse momento tem total certeza da parcialidade do Moro. O STF sabe há muito tempo que foi tudo uma grande armação, inclusive o STF participou disso, só que nesse momento o STF caga de medo do Moro por causa da popularidade dele. Então o que eu vejo nesse momento, um colega trouxe uma contextualização muito interessante, o que eu vejo o STF como um juiz que joga para a torcida. Se a gente conseguir diminuir a torcida do Moro, a gente tem Lula livre. Se a torcida do Moro for maior que a torcida do Lula, e olha, a torcida do Lula tem que ser pelo menos 10 vezes maior que a torcida do Moro, porque a torcida do Moro é mais perigosa. Ela entra no campo e bate no juiz. Então o que a gente precisa fazer nesse momento é isso. A gente precisa mostrar para o juiz que ele pode apitar o jogo direitinho, que a torcida do Moro não vai ter coragem de entrar em campo e bater nele, não. Porque o juiz já não tem coragem de desafiar a torcida do Moro e o juiz não sabe se a polícia vai proteger ele contra a torcida do Moro. Então, a questão que eu vejo nesse momento é essa. Muito obrigado, Fábio Souza. Deixa eu trazer aqui o agradecimento também pro... Vai chegar aqui o William Lobosco de Lima. Léo, ou o Moro foi para os Estados Unidos fugido, ou foi para bolar um antídoto com os americanos para deter o Glenn. Glenn, patrimônio do Brasil. William Lobosco de Lima. Muito obrigado, William. Sim, eu imagino, eu tinha uma tese de que o Moro teria ido para os Estados Unidos para assistir sua tentativa de golpe lá. Né? Tinha uma articulação da Polícia Federal, me parece, que era para prender jornalistas. E me parece que o Moro foi para os Estados Unidos para assistir isso acontecendo de lá. A visão que eu tenho é essa. Agora, se o apoio ao Moro vai sair prendendo jornalistas, agora eu começo a duvidar, porque prender também o pessoal da família Saad, prender também o pessoal da Folha, começa a ficar mais difícil. Essa é a percepção que eu tenho. Então, a opinião que eu tenho nesse momento é que está mais fácil o Moro cair do que o Moro prender os jornalistas. Então, eu acho que agora ficou bem ruim para o Moro, mesmo ele estando nos Estados Unidos agora, planejando provavelmente nem voltar. Né? Imagino que nesse momento ele já começa a imaginar a possibilidade dele ficar quietinho por lá e falar que forças comunistas tomaram o Brasil e por isso ele tem que ficar lá e que já pensaram, falar, eu precisei ficar nos Estados Unidos, porque a corrupção venceu no Brasil, não duvidem que isso aconteça. E eu tenho lutado de uma forma muito intensa no sentido de trazer essa teoria, né? A Lava Jato quebrou o Brasil. E quando eu falo sobre essa teoria, a Lava Jato quebrou o Brasil, normalmente algumas pessoas falam que o PT quebrou o Brasil. Eu tenho insistido muito em como provar que o PT não quebrou o Brasil. Por quê, pessoal? Pelo simples motivo de que nós agora precisamos ir para o fronte de batalha, desalienar pessoas. E as pessoas alienadas, normalmente, elas não querem ser desalienadas, elas querem lutar para te alienar. Então, nesse momento, eu trago para vocês, antes de colocar a reprise, mais uma vez, porque muitas pessoas que estão chegando aí agora não conhecem esse trabalho, como explicar para as pessoas que não foi o PT que quebrou o Brasil, foi a Lava Jato que quebrou o Brasil. Então, basicamente, eu peço para vocês uma grande ajuda nesse momento, compartilhem, se inscrevam nos meus canais, isso é muito importante, convide amigos para se inscreverem nos meus canais. Eu acho que agora as pessoas começam até a acreditar um pouquinho em mim, porque o que eu estou falando há 3 anos, agora o dono da Band falou. Mas enfim, me ajude aí para compartilhar, para a gente aumentar o alcance. Então agora eu acho que é possível a gente chegar a mais pessoas. Quem tiver no Face, por favor, ajude compartilhando o Face aí também, convidando pessoas para curtirem a página Leonardo Estopa no Facebook. E eu peço quem puder ajudar financeiramente, tem aí também nas descrições desse vídeo várias contas bancárias nas quais você pode fazer depósito ou transferência e vai sem dúvidas ajudar o meu trabalho. Afinal de contas, aquela história de que eu tenho a boquinha é só uma história. Muito obrigado, fique aí com 4 minutos de como provar que não foi o PT que quebrou o Brasil e depois a reprise desse vídeo de hoje. Muito obrigado e até mais. Pois é, pessoal, a primeira pesquisa que eu vou fazer aqui é a respeito do PIB Brasil. Quando vocês quiserem saber qual que é o valor do PIB brasileiro em determinada época, o que vocês precisam fazer é caminhar com o mouse por aqui, que vocês vão ter as respostas no lado direito da tela. Então, olha só, nesse período aqui, que é um período anterior ao governo do PT,
PIB per capita. PIB per capita significa PIB por pessoa. 1.919 dólares em 1986. Qual que é um período interessante para a gente comparar? Eu poderia comparar o máximo aqui. Não, vamos comparar esse período aqui, ó, mediano. Ele já saiu de 1.900 para 7.246. Mesmo se você quiser comparar com o pior período da ex-presidente Dilma, a realidade de hoje ainda é muito melhor que essa realidade anterior. Agora vamos para um outro raciocínio, que é o coeficiente Gini. Tá, veja bem, isso aqui é o Banco Mundial. Vocês vão vir aqui embaixo e procurar por Brasil. Essa é a informação a respeito da diferença social no Brasil. Por que é importante vocês confirmarem esses números? Porque existe uma conversa de que o PIB brasileiro cresceu, mas as benéfices desse PIB foram diretamente para as camadas mais ricas. Claro que os ricos ficaram mais ricos, mas é muito importante mostrar que o crescimento do PIB e as políticas de distribuição de renda conseguiram diminuir a desigualdade social no Brasil. Com esses dois gráficos, vocês vão conseguir demonstrar para os colegas de vocês que o Brasil cresceu sim durante os governos de esquerda e, mais importante que isso, esse crescimento refletiu em toda a população. Aqui, pesquisa, desemprego Brasil, FHC e Lula. Você pode utilizar qualquer gráfico para mostrar para eles. Tem várias opções de gráficos aqui. E todos os gráficos vão mostrar basicamente a mesma coisa, que é uma queda assim, considerável na taxa de desemprego até o governo da Dilma. O que acontece? O desemprego, ele começa... Isso aqui é a taxa do governo. Olha que interessante. O desemprego durante o FHC, Lula 1, olha como é que o desemprego ele vai caindo até o final do governo da Dilma 1. O que causou o desemprego no Brasil? Foi o PT? Vamos raciocinar aqui usando a própria cabeça e não usando o sentimento. Olha só, o PT pegou o governo do FHC com desemprego lá em cima. Durante todo o período, o PT foi só reduzindo a taxa de desemprego. Isso aqui. Aí chega nesse ponto aqui, no final do primeiro mandato da Dilma, começa o espetáculo da Operação Lava Jato. E o que a gente tem como resultado? O desemprego sobe de uma vez só. Até o final do primeiro mandato da Dilma, quando não tinham tantas interferências no governo, quando não tinha o Aécio Neves fazendo as pautas bomba e travando o Congresso para prejudicar a Dilma, e quando não tinha o espetáculo da Operação Lava Jato, o desemprego só estava caindo. Então, gente, é muito óbvio. A Operação Lava Jato é esse momento aqui, ó, onde o Brasil quebra, o desemprego sobe de uma vez só, o PIB volta a cair. E aí eu vou trazer para vocês mais uma informação que saiu aqui junto com essa informação do Desemprego Brasil, que é isso aqui, ó. Olha que interessante para vocês mostrarem também para os seus amigos. Falências requeridas. Peraí, foi o PT que quebrou o Brasil. Mas durante o governo Lula e Dilma, o número de falências requeridas diminuiu drasticamente. Pelo gráfico, a gente vê, eu não estou conseguindo ler os números, mas a gente vê que as falências requeridas no final do governo Dilma, antes da Operação Lava Jato, era 10 vezes menos do que o final do mandato aqui do governo FHC. Olha o que foi o governo FHC em média. Olha o que aconteceu durante o governo Lula. Durante o governo Dilma, o número de falências só caiu.